Vamos lá. Qualquer um que tenha estudado a história da União Soviética, da Revolução Comunista, sabe muito bem que logo após a Revolução, houve forte apoio do Partido Comunista, de Lenin, para que integrassem as mulheres na produção. Elas foram levadas em massa para as fábricas, fortificando a classe operária. Ou seja, era um ideal de igualdade fortemente compartilhado e de acordo com já muitos vieses comunistas da época. Sendo assim, como é possível que alguns antifeministas tenham denunciado o feminismo norte-americano como um plano arquitetado pelos metacapitalistas? Ou seja, se isso interessa tanto aos comunistas, se isso interessa tanto, essa igualdade de gênero, ao fortalecimento da classe trabalhadora, por que então os metacapitalistas, os empresários também iriam financiar isso, como de fato financiam através de fundações que prestam somas bilionárias para movimentos feministas? Simples, meu amigo. Você só fica impressionado e assustado com esse tipo de constatação se você não entendeu o processo histórico do século XX, onde a maioria dos movimentos de massa revolucionário falhou redondamente em sua pretensão original, que era revolucionar por completo a sociedade a seu nível socioeconômico. Ora bolas, os comunistas diziam, sim, devemos levar as mulheres para as fábricas, devemos integrá-las aos trabalhadores da igualdade, porque isso vai fortalecer a revolução e gerar uma nova sociedade. E o que os capitalistas disseram? Isso! Vai nessa que vocês vão quebrar a cara. Exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque quando as mulheres em massa se integram à massa operária, o que acontece não é um fortalecimento da classe trabalhadora, meu amigo, é exatamente o enfraquecimento, porque mulheres não têm o mesmo ímpeto sindicalista e combativo de classe que os homens em geral têm. Se você for um sindicato, você não vê mulheres praticamente, você só vê homens. Se você for observar os movimentos de massas, lideranças são esmagadoramente formadas por homens. Os homens são muito mais propensos a enfrentar os abusos do poder econômico, a enfrentar seus patrões, a se mobilizar em movimentos, às vezes, agressivos de trabalhadores. Se você tem uma vasta fábrica composta esmagadoramente por homens, você tem um potencial problema de administração, porque eles têm muita capacidade de mobilização e lutam ferozmente por seus direitos. Não acontece a mesma coisa com as mulheres. Indústrias predominantemente ocupadas por mulheres, como tecelagem ou qualquer outra, são muito mais fáceis de serem geridas por empresários sem maiores desventuras no sentido de enfrentar esses trabalhadores. Aliás, isso é um dos motivos do famoso gender gap, de porque mulheres recebem menos, não porque façam o mesmo serviço, mas porque de fato trabalham em setores que pagam menos, porque elas não têm a mesma mobilização. Então, qual que é a ideia? Ao jogar uma quantidade expressiva de mulheres na massa trabalhadora, você não fortalece essa massa, pelo contrário, ela fica mais fraca e fica mais fácil de manipular, fica mais fácil você baixar os salários, fica mais fácil tudo vai a favor do grande empresário, que quer reduzir os custos com sua mão de obra. Portanto, não há contradição alguma. Nesse sentido, os comunistas se lascaram ao fazer esse tipo de aposta. Mais uma vitória daqueles que estão mais atentos à realidade dos fatos e à natureza humana do que aqueles que ficam se apegando a questões ideológicas e acreditando em teorias sociológicas utópicas.